Com frequência, o Jornal da Clube registra casos de crueldade contra animais. Recentemente mostramos porcos dilacerados em Brodowski. Outro caso que chamou a atenção aconteceu em São Carlos. Um cachorro foi espancado e teve o focinho quebrado. O animal foi socorrido e hoje se recupera bem. Esta semana entrou em pauta no Senado uma lei para alterar as penas dos infratores. Se for aprovada, quem cometer crimes contra animais poderá pegar até 3 anos de cadeia. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está a advogada Sandra Maria da Silva. Em São Carlos, o integrante da União Internacional Protetora dos Animais, Gilverson Moraes. Em Araraquara, a advogada Carolina de Matos Galvão. E em Franca, o protetor Marcos Rosa. Vamos começar por Ribeirão Preto. Vou conversar agora com a advogada Sandra Maria da Silva. Sandra, o que a gente tem que esperar para que a lei seja endurecida para punir quem destrata animais? Boa tarde a você. Boa tarde a todos. Há outros projetos de lei anteriores a esse, né, que prevê 3 anos, há projetos que prevêem 4. Precisa de uma força, né, da comunidade para fazer ir à votação, né, e o interesse, né, de votar, né, porque não há muito interesse em legislar favorável a animais, né, porque não dá para você falar que animal é só cachorro e gato, né, então essa lei vai abranger outras espécies, né, então nós temos os lobbies, né, e sabemos que o que ganha, né, o que fala mais alto é o interesse e a parte financeira, né, então tem que ter uma união da comunidade para pressionar para que alguma dessas PLs que prevê o aumento da pena seja aprovada. Agora, que tipo de lobby existe para ficar contra animal? Há vários, né? Porque temos gados, né? Então tem que ver como que é a condição do gado, tem o suíno, tem a ave. Então, assim, tem várias coisas que seriam maus tratos, né? E a pecuária, a avicultura, de repente não tem muito interesse em atender certas normas, né? Porque, infelizmente, o animal é visto como coisa, né? E não como um ser senciente que sente, né? Então, a gente mexe com muito interesse quando se fala em animal, porque não é só o cachorro e o gato. Vou São Carlos, agora integrante da União Internacional Protetora dos Animais, Gilverson Moraes. Para a gente entender lá fora qual que é a preocupação que se tem com o animal, que tipo de proteção é dada. Quando a gente, por exemplo, chega com a notícia dessa de que o animal, cachorro, porco, gato, enfim, foram destratados, como é que se reage lá fora? Boa tarde a você. Boa tarde. Na verdade, assim, existe até uma conscientização diferenciada, né? Então, esses casos de maus tratos é muito comum a gente ver por aqui por conta de uma ação ou omissão das pessoas, até por muitas vezes falta de conhecimento ou até dolo mesmo, assim, né? Então, as pessoas têm um animal, ele é visto como uma coisa, como foi citado aí, e as pessoas acham que tem o direito de cuidar ou de fazer o que bem entender deles, né? Então, essa parte da conscientização, da educação das pessoas para considerar como o animal se sente, isso é muito importante. Então, uma das vertentes da proteção animal para que a gente possa melhorar essas ações é trabalhar a conscientização, né? Porque a partir daí a gente pode ter uma mudança na visão das pessoas. Agora, a gente precisa também mudar o comportamento de cada pessoa ou das pessoas para entender os animais. Isso daí é feito apenas com conscientização, com educação, ou precisa da boa vontade de cada ser humano? Não, é importante a boa vontade de cada um, né? A movimentação da população, até para cobrar que esses projetos de lei sejam aprovados, porque uma vez eles passam a se tornar obrigatórios, né? Então, modificar a forma como é visto o tratamento do animal, então que as pessoas cumpram a legislação vigente. Então, a ampliação dessas penas, eu acredito que tende a auxiliar para que as pessoas tenham um pouco mais de receio ao agir da forma como a gente vem acompanhando, não só na mídia, como também em redes sociais. Vou a Araraquara agora, advogada Carolina de Matos Galvão. Carolina,
A legislação que nós temos, segundo alguns entendidos ou entendimentos, uma legislação interessante. Vai ser ampliada a pena. Agora, precisa mexer mais o que na legislação? Boa tarde a você. Boa tarde. Na verdade, aproveitando a fala da doutora Sandra de Ribeirão Preto, realmente precisa mudar os animais, eles precisam ser passíveis, reconhecidos como sujeito de direitos, né? Eles são seres sencientes, mas infelizmente a legislação brasileira os vê como coisas. E é por isso que nós temos tanta dificuldade nessas alterações legislativas. Mesmo esses projetos de lei surgidos nessa semana, prevendo aumento da pena para quem pratica maus tratos, eu considero ainda como não suficiente, porque as penas inferiores a 4 anos, ninguém vai preso. Então, nós precisamos sim de um fortalecimento da legislação, da efetiva aplicação dessa legislação, porque aí, aliado à conscientização, que nós vamos conseguir realmente combater os maus tratos no país. Conscientização seria feita de que maneira? A conscientização, uma das formas é a aplicação da lei que já existe, o endereçamento das mesmas, mas também políticas públicas voltadas aos animais e que cada município promova campanhas de conscientização, mostrando a importância que os animais têm, a importância do respeito que nós temos que ter com eles, porque nós, seres humanos racionais, temos o dever de zelar por eles e não maltratá-los. Por aquilo que a gente está vendo aí, nós somos muito irracionais, não sabemos absolutamente nada da vida. A gente viu aí coisas terríveis antes de iniciar o nosso debate. Vou a Franca agora, protetor Marcos Rosa. Em Franca, protege os animais para valer? Boa tarde a todos. Sim, a gente faz o que pode na medida do possível, né? Realmente são muitos os problemas. E apesar de haver uma mobilização da sociedade hoje, ainda temos muito para caminhar, né? Mas já é um passo, né? As pessoas já estão começando a respeitar mais os animais e isso tem nos ajudado, né? Tem nos auxiliado nesse trabalho realmente de proteção animal no nosso município aqui. O trabalho aí é mais isolado, é de cada cidadão para cidadão ou o poder público tem ajudado? A Franca é retrato de uma realidade do país. Essa proteção hoje ela é feita mais de uma forma individual, né? O poder público ainda é muito omisso nessa questão, né, de fiscalização, né, de questão de crimes de maus tratos contra os animais. Aqui no nosso município eu posso afirmar aqui que essa omissão é bastante grande. Isso dificulta o trabalho aqui, sem dúvidas. Volta a Ribeirão Preto, advogada Sandra Maria da Silva. Sandra, poder público em Ribeirão Preto está falhando na hora de dar proteção a animais. Por exemplo, a gente ouve, vê animais abandonados e às vezes até agonizantes que ficam. O que está faltando para o poder público atender a população e saber o que fazer com o animal que está agonizante e que é deixado a morrer na via pública? Está faltando respeito à legislação, né? Está faltando respeito ao contribuinte, ao cidadão e principalmente à saúde pública, né? Porque a questão animal, ela está ligada à saúde pública. Nos países desenvolvidos é diferente a conscientização porque eles entendem animal e saúde pública. Aqui não. Nós temos uma ignorância generalizada e uma falta de querer saber, né? Então falta para o nosso município a colocar em prática a lei, cumprir, né? Porque a lei não é só para o munícipe, é para todo mundo. Então, nós precisávamos mesmo de uma estruturação na nossa coordenadoria de bem-estar animal, um número maior de castrações, ir para as escolas também, começar com os pequenos e começar a aplicar multas administrativas, porque o município, se quiser, pode ter legislação para multar a pessoa, por exemplo, que abandona e maltrata o animal. A gente pode ter várias legislações nesse sentido, né? Não precisa ser só a legislação criminal que pune. E lembrando também que a Polícia Militar Ambiental, ela pode aplicar a pena administrativa de multa, que é aplicada por animal, né? Então, assim, a gente tendo a união de legislações de punição, eu acho que a gente começa a conscientizar, porque a conscientização começa no bolso, né? Quando a gente não tem isso vindo do berço, vindo da educação, tem que ser pelo bolso.
A legislação ela é federal, estadual, municipal, se chocam? Como que é isso? Não, a gente tem a lei criminal que é federal, né, que fala do crime de maus tratos. Nós temos a lei Feliciano também, que fala do animal comunitário, que fala como que no estado de São Paulo não pode fazer eutanásia nos CCZs, né, tem toda uma regra para fazer a eutanásia, né, e municipal eu desconheço se há alguma lei. Né? Nós temos uma lei também estadual, que é da Polícia Militar Ambiental, que pode aplicar pena de multa administrativa quando há maus tratos. Né? A Polícia Militar Ambiental também abre um processo administrativo. Vou a São Carlos agora, integrante da União Internacional Protetora dos Animais, Gilverson Moraes. Para a gente entender o que, por um exemplo, é proibido de você transportar animais nas estradas. Que cuidado devemos ter? Por que isso continua gerando contrabando, continua gerando crime? Afinal de contas, o que é isso? Na verdade, existem leis que determinam exatamente quais são os procedimentos que têm que ser tomados nesses casos específicos que estão sendo citados, né? No transporte dos animais. Né? Então, aí depende a espécie, depende a característica, você tem que buscar, muitas vezes, até a guia de transporte animal, carteiras da sanidade do animal, tem todo um protocolo a ser seguido para esse tipo de ação. A tendência é que as pessoas não procurem, que as pessoas se achem e peguem o animal e transporte da maneira que ele acha que deve fazer, muitas vezes, na maioria das vezes, inadequada, né, fora a questão do tráfico de animais. Né? Então, fora essa questão também de animais silvestres que são retirados e são transportados totalmente de forma irregular, muitas vezes até porque não existe uma forma correta de se fazer. Na verdade, não deveria existir esse transporte. Né? Então, as pessoas tendem a camuflarem isso, tendem a achar uma forma de esconder o seu crime, que é fazer esse transporte. Então, eles criam métodos dos mais variados e absurdos possíveis para garantir que ele possa lucrar de alguma maneira. E esse também é um dos grandes problemas que os animais passam no nosso país. Vou a Araraquara agora, advogada Carolina de Matos Galvão. Carolina, para a gente entender, aí em Araraquara, qual é a preocupação maior que se tem na hora de falar em proteção de animais? Vou insistir, não é só o cachorro, não é só o gato, enfim, o animal que está no campo, nas proximidades da cidade de Araraquara e muito dentro até da cidade de Araraquara. Que tipo de trabalho é feito para protegê-los? Bom, Araraquara, além da legislação federal e estadual, nós temos aqui uma lei municipal em que prevê aí as políticas públicas destinadas aos animais, além da lei que proíbe a utilização de animais como veículo de tração, as carroças. O problema da cidade é a falta de fiscalização, né, e a falta de aplicação de multa. Como a doutora Sandra também disse, só quem não tem educação de berço, somente sentindo no bolso para poder parar, né, fazer cessar esses abusos. Nós temos aqui vários casos de maus tratos e que, infelizmente, a multa não é aplicada devidamente. Então, essa é uma briga aqui da proteção da cidade para que a gente realmente tenha a aplicação dessas multas, já que há a previsão legal. E assim, além de ter a destinação da multa voltada para a própria causa animal, também conseguir punir administrativamente essas pessoas que praticam esses abusos. As ONGs têm mais atuação do que a prefeitura? É uma atuação conjunta, digamos que as ONGs atuam no que o poder público não consegue fazer. A prefeitura tem um protocolo de recolhimento de animais, né, e que tem funcionado a questão do recolhimento, mas a questão da fiscalização dos animais maltratados que tem casa fica a desejar porque não tem aplicação da multa, então fica bastante complicado. Boa Franca agora, protetor Marcos Rosa. O que é proteger animal hoje do ser humano que não tem a mínima vontade do bom trato a um animal? É complicado. Proteger é dar condições dignas para o animal, né? Saber que o animal é um ser que sente, né? Que tem sentimentos e respeitar, né? Não é um objeto, não é uma coisa. Então, proteger realmente é dar esse cuidado, dar esse amor, dar esse carinho para eles.
Muito bem. E o que é possível da gente falar em carinho e amor para o animal? A pessoa ter, porque tempos antigamente tinha-se um animal como um objeto, né? Colocava-se o cãozinho, o cachorro no quintal ali e água e comida era o suficiente. Ter esse amor, esse carinho, realmente é ter um cuidado, né? De ter levar o veterinário, realmente de ter um abrigo realmente de qualidade, que o animal vai se sentir bem. Então isso é dar amor, não é simplesmente colocar água e comida para o animal, né? Mas realmente ter essa preocupação com a questão do bem-estar dele também. Deixa eu conversar um pouquinho mais com a advogada Sandra Maria da Silva. Sandra, aqui é em Ribeirão Preto, afinal de contas, como que nós andamos de conscientização da população e da atuação do poder público quanto a animais? Infelizmente, a passos de tartaruga, né? Acho que a tartaruga está até mais ligeira. Nós temos, assim, infelizmente, o nosso município ele está pecando, né, em mais diversos pontos, né? Nossa cidade está, infelizmente, um pouco esquecida pelos problemas que nós já sabemos. E nós temos um centro, uma coordenação, né, de bem-estar animal, mas que não consegue atender a demanda. Nós não temos um trabalho de conscientização e quem faz o trabalho geralmente são os protetores e as ONGs, né? E as pessoas, elas têm a conscientização enquanto interessa, né? Quando tem uma novelinha, quando tem um filme que tem um bichinho de estimação, aí todo mundo fica feliz, todo mundo quer e depois descarta, porque tem um custo. Até eu brinco, né? Que assim, o condomínio, ele não pode proibir dentro da sua unidade que você tenha um animal. Ele pode só falar das regras das unidades comuns, né? Mas ele não pode proibir que você tenha um animal em casa desde que você respeite a legislação, né? Então, as pessoas, qualquer motivo, dá um animal porque não pode. Eu já falei assim que eu resolvo o problema. Gente, me dá a televisão, me dá a geladeira que vai ter espaço para o animal. Porque ninguém dá carro, ninguém dá moto, porque falta espaço no estacionamento. Então, a gente vê assim que ninguém está nem aí para o animal. O animal, ele passa a ser uma coisa, um objeto mesmo. Então, quando um famoso vai lá e adota um animal sem raça, aí todo mundo quer também adotar um sem raça. Quando aparece um de raça, todo mundo quer o de raça. E, infelizmente, ou felizmente, nós temos esses casos, igual aconteceu da cachorrinha do Carrefour, para mobilizar, né? Para as pessoas verem que não é bem assim. Infelizmente, precisou aparecer a Maria da Penha para ter a Lei Maria da Penha e, infelizmente, precisou aparecer essa cachorrinha para morrer, para as pessoas perceberem que há legislação, sim, e que tem pessoas que têm consciência. O que a gente precisa fazer é que todos respeitem, você não precisa gostar, você precisa respeitar e o poder público tem que cumprir o papel dele. E se ele não cumprir o papel dele, o Ministério Público tem que agir punindo, né? Porque passou da hora da gente começar a andar e olhar a situação como ela verdadeiramente é. O bichinho de estimação não é só loucura do protetor. O bichinho de estimação, o animal, qualquer animal, ele está inserido na saúde pública e a gente tem que olhar com esses olhos. Integraram a macro-região no Jornal da Clube deste sábado. Em Ribeirão Preto, a advogada Sandra Maria da Silva. Em São Carlos, o integrante da União Internacional Protetora dos Animais, Gilverson Moraes. Em Araraquara, a advogada Carolina de Matos Galvão. E em Franca, o protetor Marcos Rosa. Golfeto, depois de tudo que nós ouvimos, uma pergunta se faz necessária. Por que nós não conseguimos respeitar animais? Ô, Roberto, a verdade é que, em primeiro lugar, impunidade é o crime continuado. E não é a gravidade da lei, mas a certeza da punição que reduz a criminalidade, inclusive a crueldade contra os animais. Mas a nossa cultura pesa. Se você for ao dicionário, vai ver que res, uma palavra de origem latina, quer dizer coisa, e animal também. Uma res, se compra uma vaca como uma res. Reses. Coisas. Demora para se entender que, na verdade, o animal não é uma coisa, é um ser vivo. Agora, é claro que o que nós notamos de maneira nítida, de maneira real,
é a cultura de desrespeito ao animal que se acentua naquilo que nós entendemos ser uma sociedade marcadamente doente. Doença mesmo de alma, não é tanto problema de lei, é problema de doença, de moléstia. Moléstia do corpo, moléstia do psiquismo e moléstia do espírito. O homem na sua tridimensionalidade, corpo, soma, psique, alma e pneuma, espírito. Quando é do corpo, todos nós, e às vezes até da alma, todos nós somos doentes aos olhos de Deus. Todo ser humano considerado sadio, na verdade, não passa de um doente mal diagnosticado. Doente, do ser. Nós todos somos isso. Mas, na verdade, doenças do espírito, essa é aquela cujo remédio único é a oração, que é a força de Deus que move o coração do homem. Na verdade, o homem faz o mal com a mesma facilidade que a abelha faz o mel. E essa maldade chega a ser uma crueldade que se acentua na razão direta da omissão dos seres humanos, de todos nós, de uma maneira direta ou indireta. Essa omissão mostra que a crueldade dos maus é um pouco menos grave do que o silêncio dos bons. O silêncio daqueles que se consideram bons, mas que acabam caindo naquele anátema de um sermão do padre Antônio Vieira, que ele dizia de maneira nítida que a omissão é um pecado mais do que um crime. Um pecado que se faz não fazendo, que se comete não cometendo, que é a omissão, que é o silêncio daqueles que se calam, que, portanto, consentem a esta realidade tremenda. O ser humano, portanto, está provado que está doente, é uma sociedade doente, mais indivíduos doentes, porque a primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, já dizia de maneira clara, insofismável, nítida, que não há mais sociedade, só indivíduos. Esse individualismo acentua a gravidade dos problemas e eles precisam ser colocados de outra maneira em equação. A escritora judia Hannah Arendt, num determinado ponto, ela escreve uma obra que desemboca numa conclusão tremenda. Chama da banalidade do mal, da crueldade. A crueldade como coisa banal, mas que, na verdade, não é apenas uma doença da alma. É um problema sério do espírito, que é o território que o ser humano tem, específico do Senhor, de Deus. E a doença, quando atinge aí, ela é muito maior, muito mais grave. É claro que a legislação se acentua, a fiscalização aumenta e, por medo, muitas vezes, o ser doente acaba sendo obrigado a cumprir a lei. Mas, na verdade, a doença continua, perdura e se agrava. E a prova disso é que nós estamos aumentando o consumo de drogas lícitas. Basta verificar o crescimento em todos os municípios da quantidade de estabelecimentos que vendem drogas lícitas, chamada drogaria e farmácia. É a mesma coisa. As drogas ilícitas nas bocas de fumo, nas biqueiras famosas, que cresce de maneira em progressão geométrica. E mais, o terceiro vértice do triângulo de remédios, as moléstias que são combatidas com remédios vendidos com tarja preta, que cresce, se acentua numa sociedade marcadamente doente, cada vez mais doente. Se nós verificarmos a realidade, Deus não criou cidade, Deus criou jardim. Mas o homem produziu a cidade não como uma selva de pedras. O homem começou a construir cidade como uma espécie de área própria, uma espécie de zoológico, em que os seres humanos que ainda respeitam os animais moram em casas. Aqueles que desrespeitam, que são verdadeiros bichos humanos, eles moram naquilo que nós podemos considerar, Roberto, como verdadeiras jaulas. E esse dado, que são jaulas, são seres humanos, mas esse cara está enjaulado para onde? Que é uma verdade. A gente, claro que se acentua em termos de humor, porque o bom humor que faz a gente rir, mas o melhor humor é aquele que faz a gente pensar. E a omissão é tão grande
que 1 grama de ação da mídia, de ação daqueles que condenam e que acabam condenando essa realidade de maneira clara, 1 grama de ação vale mais do que 1 tonelada de pensamento e de crítica que não tem nenhum eco e nenhuma consequência. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Ô, Roberto, eu que agradeço. Bom domingo para você. Muito obrigado. Sua colaboração sempre é fantástica. Então, tá bom. Muito obrigado, Roberto.